Capítulo 6. Nova vida parte 1. A partir deste dia ensolarado, estarei frequentando a escola como aluno de Osei Gakuen. Eu estava pensando sobre o procedimento de transferência, mas aparentemente o presidente do conselho também cuidou do assunto, então não havia quase nada que eu pudesse fazer. Eu realmente me sinto em dívida com ele. Seja como for, não pude deixar de ficar animado ao pensar que poderia ir para aquele Osei Gakuen de agora em diante. Porém, embora tenha recebido o meu uniforme, ainda não tenho livro didático ou uniforme de educação física, então irei recebê-lo amanhã. Até lá, terei que pedir à pessoa ao meu lado que mostre seus livros e apenas observe durante a aula de educação física. Eu estava na escola enquanto pensava nessas coisas, e alunos uniformizados de Osei Gakuen começaram a aparecer aqui e ali. Ei, isso! A pessoa que falou ontem. Espere. Ele não é muito mais bonito? Incrível. De qual agência de modelos ele é? Não, nunca vi um modelo tão bonito antes, sabe? HMM. Estranhamente, seus olhos estão voltados para mim. Há algum problema com meu uniforme? Cheguei à escola com alguma ansiedade, mas, primeiro, fui cumprimentar Tsukasa-san na sala do presidente. Então, como ontem, ele me recebe com um sorriso gentil. Ah, fica bem em você. Eu é isso mesmo. De alguma forma, havia muitos olhos em mim, então me pergunto se isso realmente combina comigo. Talvez você precise começar com confiança em si mesmo. É? Não e nada. Deixando isso de lado, você vai começar sua vida nesta escola a partir de hoje. Como eu disse ontem, não poderia preparar seus livros de uniforme de educação física até amanhã. Me desculpe por isso. Não. Tudo bem. Isso me salva se você disser isso. Vou prepará-lo amanhã de manhã. Sim, muito obrigada. Depois de terminar a conversa necessária, o presidente e eu conversamos um pouco. E por último, na hora de ir para a sala de aula, ele me contou: se você tiver algum problema, não hesite em me contar. No entanto, pode haver um caso em que eu não esteja na escola. Conte para minha filha, Kaori, naquele momento. Não me importo de ouvir a história mais tarde. Sério. Muito obrigado por tudo. Inclinei minha cabeça com muita gratidão. Não se preocupe com isso. Agora é hora de ir para a sala de aula. Sua nova vida escolar está esperando por você de agora em diante. Sim. Fiz uma reverência mais uma vez e fui para a sala de aula onde passarei meu tempo. Asterisco. Então, Yui Tenjou decidi passar outro tempo nesta aula. Já faz um tempo, mas todos deveriam se dar bem, ok? Sim. Disseram todos na classe. Minha aula era a mesma de antes, e Ryo e Shingo-kun olharam para mim, acenando com a mão com um sorriso. É incrível. Não acredito que exista alguém que me aceite adequadamente. Quase chorei pela diferença de tratamento que recebi até agora, mas terminei. Uma simples saudação e sentei no mesmo lugar de ontem. E cumprimente Yodo-san no assento ao meu lado novamente. Yodo-san, por favor, cuide de mim de novo. Me desculpe, mas ainda não recebi meu livro. Ele deve estar pronto amanhã, então você pode me mostrar o seu novamente hoje? HMM, por favor, cuide de mim também. Ah, sim, entendi, não me importo, e você pode me chamar de Yukine. De qualquer maneira. Obrigado. Na verdade, Yodo-san. Quero dizer, Yukine é uma boa pessoa. Vou agradecê-la novamente se houver uma oportunidade para isso. E foi assim que comecei a ter aulas na minha nova turma. Asterisco incrível. Foi na aula da tarde. Depois de terminar o almoço com Ryo e os outros, chegou a hora da aula de educação física. Além disso, durará 2 horas. Como fico estranhamente sonolento depois do almoço, fico grato por esse tipo de aula de atividade física. Porém não pude participar porque não estava com o uniforme de EF, então por enquanto ficarei apenas observando. Na minha frente tinha uma cena em que Ryo segurava a bola de futebol driblando e tirava muitos alunos. Aliás, Shingo-kun está no mesmo time que Ryo e está na frente do gol. Sim, também não sou bom em esportes, então sei por que ele quer estar nessa posição. Espera. Alguém, pare Ryo. Não, espere, ele marcou por 3 pessoas, sabe? Se 3 pessoas não bastam, 5 bastarão. Então, 5 alunos correm sozinhos até Ryo, mas Ryo está apenas sorrindo, olhando para o espetáculo como se quisesse ridicularizá-lo.
Essa é uma má jogada, sabe? Ops. Gee. Os 5 estudantes gritaram de espanto. Ryu chutou a bola com os calcanhares, deixou-a passar por cima da cabeça de 5 pessoas e ela própria seguiu a bola e escorregou entre eles. Não. Shingo-kun disse que Ryu era incrível, mas... Ei, não foi só uma piada, ele é realmente incrível. Certo? Os meninos que fazem parte de seu time podem ficar substituídos, mas os meninos que se tornaram seus inimigos ficarão desesperados. É? Quando murmurei isso involuntariamente, ouvi uma voz que respondeu ao meu murmúrio. Virei-me surpreso para a voz e havia uma garota alegre com rabo de cavalo. Ah, eu te surpreendi. Só um pouco. Conheço alunos que estão na mesma turma que eu, mas ainda não lembro seus nomes. E parecia ter transmitido para outra parte, e a garota disse enquanto fazia uma cara de desculpas: Desculpe, você deve estar se perguntando sobre meu nome, certo? Eu sou Kaede Kazama. Prazer em conhecê-lo, Yuya-kun. Prazer em te conhecer também. Kazama-san. Quando respondi isso, Kazama-san sorriu amargamente. Você pode me chamar de Kaede, você sabe. Eu também vou te chamar de Yuya-kun. É isso mesmo. Tudo bem, então. Se eu pensar bem, todo mundo chama por um determinado nome. É amigável demais. Quando pensei assim, as outras meninas também chegaram perto de nós e apoiaram os meninos. Façam o seu melhor, pessoal. Vai. Ei, corra ainda mais. Embora tenha ficado um pouco surpreso com a cena, perguntei a Kaede. As meninas estão fazendo uma pausa? Sim. É por isso que as meninas vêm ver o menino assim. Afinal, os meninos são diferentes de nós em termos de força. Eu vejo. Fiquei convencido pelas palavras de Kaede e voltei meu olhar para o campo novamente. O moral dos meninos explodiu porque a menina veio vê-los, e o movimento deles melhorou por causa disso. Vocês são muito fáceis de entender. Oi. Yozar. Por favor, olhe meu brilhante jogo de pés. Não, você deveria olhar para mim. Isso também é bom, mas mais do que isso, vamos parar Ryu? Eles disseram em uníssono. Então, ao contrário de antes, todos, exceto o goleiro, foram impedir Ryu. Uau! Ou o que é isso? Passe-me a bola. Não, sou eu quem vai aceitar. Saia do meu caminho. Você é apenas um obstáculo. O rosto de Ryu se contorceu, olhando para o time adversário correndo em sua direção como se fosse uma cena de carnificina. Como esperado, não serei capaz de lidar com tanta coisa. Pegue isso. Ryu riu enquanto o time inimigo gritava um grito de guerra enquanto avançava em sua direção. Oi. Futebol é um jogo de equipe, sabe? E a equipe inimiga gritou em uníssono. Ryu passou a bola que estava guardando para um de seus companheiros. Ah! Eles estavam clamando como se tivessem acabado de perceber isso. Vocês são todos idiotas. Todos, exceto o goleiro, estavam indo em direção a Ryu, então o espaço inimigo estava indefeso. O aluno que recebeu a bola era um cara loiro e liso do Ikemen. Fufufu. Fui eu quem pegou a bola. Você não poderia mais vencer. Olha, esta é a minha sessão especial. Depois de escovar o cabelo com a mão, ele arremessou a bola com muita força em direção aqui. Hein? Ei, idiota. Onde você está, chutando? Ryu disse isso involuntariamente, mas ficou atordoado. No entanto, a bola está se aproximando a uma velocidade terrível neste momento. Quanto poder ele colocou nisso? Deixando isso de lado, as meninas, inclusive Kaede, estiveram próximas dessa situação inesperada, não conseguiram se mover e algumas gritaram e se agacharam no local. Quando eu vi, meu corpo estava se movendo naturalmente, e quando percebi, fiquei na frente do Kaede, que estava na linha reta da bola e deu um voleio saltitante mirando na bola que voou para cá. Apesar da bola voadora, meu chute acertou lindamente e foi direto para o gol que Ryu e sua equipe almejavam originalmente. E então de jeito nenhum. E isso é um objetivo. Você está falando sério. A bola que voou com uma velocidade surpreendente fez um belo gol. Aterrissei sem dificuldade e chamei Kaede, que estava pasmo atrás de mim. Você está bem? Você. Estou bem. É assim mesmo. Isso é bom, então. Não, fiquei encantado. Desde que fui para o mundo diferente, minhas habilidades físicas melhoraram dramaticamente e fui capaz de conter as meninas sem machucá-las.
Eu me pergunto se me tornei muito forte aqui também. Isso inclui o homem que uma vez perturbou Milwaça antes. De qualquer forma, foi bom, eu ainda tive tempo para fazer isso. A razão pela qual fui capaz de me mover rapidamente foi que eu tinha muita experiência em chutar e derrubar seu braço forte na batalha com o urso diabólico. Fiquei aliviado disso e, quando sorri, o rosto de Kaede ficou vermelho como uma beterraba, mas ela imediatamente balançou o rosto e me perguntou como se tivesse acabado de se lembrar de algo. A. Yu-Yakun. Que movimento é esse agora? Eu só vi esse movimento no mangá, sabia? É? Não importa o que fosse. Eu simplesmente poderia fazer isso. Recentemente, aprendendo a movimentar meu corpo num mundo diferente, consegui reproduzir os movimentos que imaginei. Bem, eu tive dificuldades. Meu corpo se move, mas minha consciência não consegue acompanhar. No entanto, o que ela pensaria quando Kaede visse o movimento quando eu lutasse contra o urso-diabo? Durante essa conversa, as outras meninas também me agradecem. Então, Ryu veio até nós. Sinto muito, você estava bem? Sim, Yu-Yakun me protegeu. Isso é bom, então. Ou melhor, Yuya, isso foi realmente incrível. Não está tudo bem para você entrar no clube? É? Yu-Yakun, você está no clube de volta para casa. Bem. De qualquer forma, até agora, mal consegui me mover por causa daquela maldita gordura. Yu-Yakun, você não parece tão musculoso. Kaede. Quando me lembro dos meus velhos tempos, Kaede tocou meu braço e minha barriga. Isso é incrível. Eu não poderia dizer pela parte de cima da sua roupa, mas quando eu toco, você tem um músculo incrível. Fiquei surpreso com o quão rígido era. Eu me pergunto se está certo. Estou falando sério, você sabe. Estou treinando no clube de atletismo, mas realmente não consegui ganhar nenhum músculo. Olha, Emácio, não é? Eca. No final das contas, fiquei desprevenido e Kaede guiou minha mão para tocar sua barriga. Emácio. Não é isso que quero dizer. Kaede-san. Isso é, acho que não é uma boa ideia deixar um garoto tocar seu corpo. É? Ah, desculpe. Eu estava fazendo isso inconscientemente. Kaede soltou meu braço apressadamente e puxou a cabeça com o rosto ficando vermelho. Não acho que você esteja fazendo isso inconscientemente. Acho que você está um pouco indefeso. De repente, ouvimos uma voz alta. Virei o rosto para a voz e vi um menino loiro que já havia chutado a bola. Querendo saber o que aconteceu, ele imediatamente faz dojeza com um movimento fluido. Eu realmente sinto muito. Fiquei fascinado por um momento olhando para a dojeza excessivamente bela. Kaede, imediatamente disse a ele. Tudo bem. Eu não me machuquei de jeito nenhum. Você vai me perdoar? Eu servirei você por toda a minha vida. Não, eu não preciso disso. Maldito. Ele é meio engraçado, não é? Ele é um aluno do tipo que eu nunca tinha visto antes no ensino médio, mas parecia ser um bom menino. Ele se levantou e disse, bem. Você também me salvou. Obrigado. Ele me agradeceu também. Sim, bem, estou feliz por ter conseguido lidar com isso também. Seja cuidadoso da próxima vez. Vou lidar com isso com cuidado da próxima vez. Respondendo a isso, ele se apresentou como, acabou de lembrar. Já que você ainda não lembra meu nome, então farei isso de novo. Meu nome é Akira Ishinose. Sou eu quem se chama, jovem nobre do Ousei Gakuen. Não, nunca ouvi falar disso antes. Ryu sorriu amargamente ao ouvir meu Tsukomi. Como você pode ver, Akira tem alguns hábitos, mas não é um cara mau. Bem, pode levar algum tempo para você se acostumar com a piada dele. O que você disse? Eu sou muito normal, sabe? Ei, olhe para mim. Ao dizer que escovou o cabelo, poderia ser uma ação que pareceria pretensiosa se ele fizesse normalmente, mas combina bem com Akira. Ele é incrível. Na verdade, ele tem um hábito estranho, mas parece ser um bom menino. Essa escola é muito interessante. Não consigo pensar nisso na minha escola anterior. Foi o que pensei novamente. Capítulo 6, Parte 2. Depois da aula de educação física, Kaede e as demais meninas foram até o vestiário trocar de roupa. Além disso, as meninas da turma seguinte já haviam começado a trocar de roupa ali. A Kaori nele também, e Kaede, que a conhecia, chamou-a enquanto trocava de roupa.
Kaori-san. Será que a sua aula depois disso é aula de educação física? Sim, como foi isso? Os olhos de Kaede brilharam, com as palavras. Ouça, ouça. O aluno transferido, Yuya-kun, é incrível, você sabe. É? Yuya-san? Sim, sim. A aula do menino de hoje era futebol, mas a bola que Akira chutou voou em direção a nós que estávamos assistindo. Mais precisamente, a bola voou em minha direção. Eu pensei, isso vai me atingir. Mas Yuya-kun chutou a bola de volta com um movimento incrível. Além disso, a bola foi direto para o gol. Não foi incrível? Anúncio um movimento incrível, você disse? A confusa Kaori perguntou a Kaede, que falou com entusiasmo. Então, Yukini, que se vestia ao lado de Kaede, falou enquanto tirava o uniforme de educação física. ... Como Kaede disse. É como em um mangá ou anime. Foi como um movimento em tal mundo. Certo? Foi realmente incrível. É assim mesmo? Foi legal, você sabe. Sim, sim. Quero dizer. Você não acha que ele é como um príncipe? Eu sei disso. Eu sinto esse tipo de atmosfera de Yuya-kun também. Seguindo Kaede e Yukini, outras garotas começaram a falar sobre Yuya. Ao observar a situação, Kaori sabia que Yuya estava acostumada com a aula e ficou aliviada. E então, Kaede deixou escapar algo do nada. Eu me pergunto se Yuya-kun tem namorada. É? E Yuya-san, tem namorada? Não. Eu também não sei a verdade, sabe? É que ele é tão legal. Você está certo. Kaori, que ficou surpresa ao ouvir as palavras de Kaede, ficou aliviada com as palavras que se seguiram, mas desta vez ela inclinou a cabeça, intrigada sobre por que ficou aliviada depois de saber disso. Anúncio se eu não me apressar, a aula vai começar. Realmente? Desculpe mantê-lo aqui. Não se preocupe com isso. Faça o seu melhor em educação física. Depois de olhar o relógio, Kaede e os outros perceberam que já fazia um bom tempo, correram para trocar de uma roupa e imediatamente pularam para fora do vestiário. O que é esse sentimento? Kaori murmurou depois que Kaede e os outros saíram da sala. Ela estava apenas confusa com as emoções que nunca havia experimentado antes. Lexia-sama retornou em segurança. O que? Foi na capital real Montres, localizada no centro do reino de Alceria. Um homem recebeu um relatório em uma sala do castelo real localizado naquela capital real. Em outras palavras, você falhou. É disso que se trata. Conte-me mais sobre o que aconteceu. Sim. Tudo correu bem até separarmos Lexia-sama dos cavaleiros que a escoltavam, mas o lugar para onde ela correu foi o ninho do grande diabo. O que? O homem franziu a testa com as palavras da pessoa que usava o capuz. Ninho do grande diabo. Por que ela foi para aquela terra? Parece que a própria Lexia-sama não sabia que ela foi para o ninho do grande diabo, e as pessoas que estavam na tarefa também a perseguiram muito longe e, como resultado, eles estão todos mortos. Tolo. Os monstros daquela terra são extraordinariamente fortes. Isso? Espere, você quer dizer que Lexia sobreviveu? Sim. Parece que os cavaleiros da escolta que sobreviveram aos ataques dos meus irmãos protegeram Lexia-sama. Eu não entendo. Todos eles colocaram os pés no ninho do grande diabo, mas porque apenas Lexia estava segura e meus assassinos foram mortos. Um monstro os atacou? Ou os cavaleiros os perseguiram a tempo e mataram os assassinos? Minhas desculpas, a informação que recebi é só até aí. Suspiro. Inútil. A pessoa que usava o capuz disse isso se desculpando. O homem olhou para ele e fechou os olhos, mas ele imediatamente os abriu e lançou um olhar penetrante para a figura encapuzada que estava com a cabeça baixa na frente dele. Poderia ser. Eles contaram sobre minha identidade? Não posso dizer com certeza, mas não acho que haja qualquer preocupação com isso. O homem então sentou-se em uma cadeira luxuosa e derramou na boca o copo de bebida que tinha na mão. E então, jogou o copo para a pessoa de capuz na sua frente. Você não pode dizer, você disse. Não cuspa nada, bobo. Quem você acha que pegou vocês, bastardos, os criou, órfãos imundos? Foi Vossa Alteza. Então nunca abra a boca sobre minhas informações, mesmo se você morrer. Suspiro. Considerando que não há nenhum soldado vindo para cá,
Parece que eles ainda não sabem disso. Como diz o homem, as identidades das pessoas que atacaram Lexia ainda não foram confirmadas. Foi também porque o General Goblin os desfigurou a ponto de não poderem mais ser reconhecidos, mas acima de tudo, eles não divulgaram uma única palavra de informação sobre o homem, que era seu senhor, para Lexia. Mas não há dúvida de que isso os tornará mais vigilantes. A própria força de Lexia é conhecida, mas os cavaleiros que a seguem também são problemáticos. Você entende? Sim. Esse fracasso é maior do que você pensa. Se meu erro for conhecido, isso abalará minha posição. A pessoa que usa o capuz só pode ficar em silêncio, ouvindo as palavras do homem. Próximo. Se você estragar sua próxima missão, você não será mais útil. Vou manter isso em mente. Bom então, você pode sair agora. Ah! Então, a pessoa que usava o capuz desapareceu do local como se estivesse derretendo na escuridão. O homem recosta as costas na cadeira e murmura algo com uma mente contestadora. Sangue sujo. Sua presença na família real é um obstáculo para mim. Com certeza vou matar você na próxima vez. O murmúrio foi engolido pela escuridão. O local mudou e Lexia está descansando em sua própria cama no castelo real do reino de Alceria. Do lado de Lexia, um cavaleiro do meia-idade Owen perguntou a ela com uma expressão preocupada. Com licença, Lexia-sama. Como está sua condição? Sim, eu estou bem. Depois que um grupo misterioso atacou Lexia, ela retornou em segurança à capital real e relatou o incidente. Mesmo assim, o rei não pôde fazer um grande movimento porque não havia muitas informações sobre o misterioso grupo. Você tem certeza mesmo? Sim. Não quero que meu pai se preocupe mais com isso. Estou seguro assim, então é o suficiente. Owen percebe que não adianta perguntar mais do que isso sobre sua condição e decide perguntar a Lexia sobre outro assunto. Lexia-sama. Você poderia me dizer o que aconteceu naquele ninho do grande diabo? Eu já disse isso quando acordei, não foi? Não tenho ideia de quem era esse grupo ou quem os enviou. E foi o General Goblin quem matou todos eles. Isso é estranho. Quando corremos para lá, não vimos o General Goblin, e considerando a situação, é difícil acreditar que apenas Lexia-sama estava sendo esquecida. Mesmo se você disser. Ao dizer que Lexia se lembrava de algo, a aparição de um certo jovem passou por sua cabeça, embora também seja um pouco vaga por causa do choque e do cansaço que ela recebeu após ser atacada pelo General Goblin. Pensando bem, fui salvo por um homem. Um homem? Disse Owen com uma expressão maravilhada no rosto. Sim, ele tinha mais ou menos a mesma idade que eu. Como Lexia-sama. Ele derrotou o General Goblin em uma idade que parecia ter acabado de atingir a maioridade. Owen ficou profundamente surpreso com as palavras de Lexia. Mesmo para Owen, ele mal poderia subjugar uma elite Goblin sozinho, e não era impensável derrotar o General Goblin que está acima dele em termos de posição e poder. Além disso, Owen é uma pessoa talentosa, de modo que seu nome não é conhecido apenas neste reino de Alceria, mas também em outros países. Ao contrário do Japão, neste país alguém pode ser reconhecido como adulto aos 15 anos de idade, e é difícil acreditar que um jovem dessa idade tenha uma habilidade muito maior do que Owen. No entanto, a própria Lexia estava ciente de quão longe suas palavras estavam do bom senso, então ela imediatamente tentou negar. Mas, pode ser que o que vi tenha sido apenas um erro ou uma ilusão devido ao meu desespero. Sim, talvez isso. Não, isso não é verdade. É? Lexia, que nunca pensou que também seria negada, soltou a voz involuntariamente. Na verdade, quando percebemos a presença de Lexia-sama, havia outra presença perto de você. No entanto, essa presença desapareceu de forma clara por algum motivo, então, pensei que a entendi mal. Bem então, esse homem é real. Sim, não sei quem é, mas certamente existiu. Então, como ele está? Bem, deixe-me ver. Um lindo cabelo preto e olhos pretos. Eu meio que sinto que ele era como um aristocrata estrangeiro. Cabelos pretos e olhos pretos, hein? Certamente é raro neste reino de Alceria. Além disso, se ele for um nobre estrangeiro, pode ser um pouco problemático. Problemático? Não conseguimos encontrar nada, por enquanto, vamos parar de especular. Não está claro por que aquele jovem apagou sua presença,
Mas acho que não existe hostilidade ou dano por parte dele e acho que, até agora, não há necessidade de estar muito vigilante em relação a ele. Owen não poderia receber mais pessoas visando Lexia. Porém, considerando que não matou Lexia nessas circunstâncias, achou que seria muito cedo para concluir que era um adversário, por isso decidiu internamente tomar os mesmos cuidados dos demais nobres. Sem saber da decisão que Owen havia tomado, Lexia olhou pela janela e suspirou. Eu me pergunto quem ele era. Se eu pudesse vê-lo novamente. Lexia soltou um pequeno suspiro novamente. Ele me salvou e devo agradecê-lo imediatamente. Uá! Owen levantou a voz com as palavras de Lexia e teve um mau pressentimento ao mesmo tempo. E sim, esse sentimento estava certo. Eu decidi. Vamos ao ninho do grande diabo mais uma vez. Talvez possamos encontrar essa pessoa novamente. Ele e Lexia são uma... Isso é perigoso. E você também acabou de ser atacado por assassinos. Está bem. Vamos para o ninho do grande diabo, certo? Então, ninguém virá atrás de mim. O problema está no próprio ninho do grande diabo. Você acabou de experimentar isso sozinho, certo? Isso é muito perigoso. Sim. Mas se você vier comigo, ficarei bem, certo? Mesmo que eu esteja com você, o ninho do grande diabo ainda é um lugar muito perigoso. Primeiro de tudo, o que você vai dizer à sua majestade? Owen é sem dúvida forte, mas a história muda quando se trata de saber se sua força é aceitável no ninho do grande diabo. Ele poderia ser capaz de lidar com isso se uma elite Goblin os atacasse, mas se fosse um general Goblin, isso seria impossível. Antes, ele não imaginava que o rei iria mandar embora sua amada filha, que acabara de ser atacada. Tudo bem. Vou convencer o pai. E não é bom que a família real não expresse sua gratidão após ser salva. Quero conhecê-lo pessoalmente e agradecer. Mas eu já decidi. Já decidi fazer isso e irei imediatamente até meu pai. Por favor, espere, Lexia-sama. No final, Owen não conseguiu impedir Lexia, e Lexia foi falar diretamente com seu pai, o rei. Capítulo 6 Parte 3 Enquanto a história avançava com a ignorância de Yuya, as tendências japonesas giravam em torno de uma determinada pessoa. Ei, você viu o Kutebelt deste mês? Eu vi. Quem era o garoto ao lado de Miyuashan? Ele parece uma pessoa comum, mas... ele é super legal, não é? Sim, foi lançada uma revista de moda que usa a foto das modelos Miwa e Yuya. Havia muitos assinantes da revista na qual Miwa, uma modelo em alta popularidade, estava listada. Eram em sua maioria mulheres jovens. Mas, seus olhos foram arrebatados por Yuya, que estava em uma foto dupla com Miwa naquela revista. Essa sessão de fotos provavelmente foi feita em um shopping próximo, mas... será que ele é uma pessoa local? Ele tem a mesma idade que nós. Provavelmente também é um estudante do ensino médio, certo? É? Se for assim, eu ficaria com muita inveja das meninas da mesma escola que ele. Posso me tornar um fã. Quero dizer, esse sorriso é perigoso, certo? A habilidade do fotógrafo também é boa. Os assinantes não são apenas pessoas que não conhecem Yuya, mas é claro que algumas pessoas o conhecem também. Este é Yuya-kun. De jeito nenhum, você está falando sério. Ele é o suposto estudante de admissão especial? Sim. Ele está na mesma turma que eu, mas é super legal. Ele é tão incrível na aula de educação física outro dia. Conte-me sobre isso em detalhes. Eu não posso acreditar que exista um cara tão bonito. Honestamente, ele parece melhor do que qualquer ídolo ou ator que eu já vi na TV. Eu também pensei. Não, você nem precisa compará-lo. Era bem conhecido do povo do mesmo Ousei Gakuen, mas o tema Yuya também estava em uma cena particular. Miyuashan. Ikari-san. Bom dia. Bom dia. A revista com uma foto sua de Yuya-kun está vendendo muito agora e parece estar inundada de pedidos. Está certo. O assunto Yuya voltou à tona, mesmo entre Miwa e Ikari, que haviam feito a sessão de fotos com Yuya. Sim, sou fotógrafo há bastante tempo, mas é a primeira vez que uma revista que tem minha foto vende tão bem. Incrível, Yuya-san. O que você está falando? A popularidade da Miyuashan também aumentou, certo? A diretora também estava rindo muito quando de repente ela teve muito trabalho para fazer. Miwa sorriu amargamente ao imaginar o diretor da agência a que pertenciam. Mas Yuya-kun é realmente incrível.
Apenas uma sessão de fotos dele já fez muito barulho na sociedade. Como é isso? Miwa-chan. Por que você não ataca Yuya-kun agora? É? Isso é impossível. Yuya-san é realmente muito gentil, e ele me ajudou quando aquele modelo me assediou, mas... porque ele é tão legal, ele provavelmente já tem uma namorada. Ara, eu não sei disso. Mas é difícil encontrar um garoto tão bom, então se você tiver uma chance, tente atacá-lo. Miwa tentou reagir às palavras de Hikari, mas ele foi embora assim mesmo, então ela só conseguiu murmurar. Nossa, Hikari-san. Mas se o Yuya-san realmente não tem namorada, a história estava ficando cada vez maior sem que eu soubesse. O que acontecerá com ele quando for para a escola amanhã? Ele ainda não sabe. Já faz um tempo desde que comecei a frequentar o Ozei-gakuen, mas senti muito mais olhares voltados para mim do que o normal. Havia muitas garotas que olharam para mim também. Espere. Ele não é aquele homem da revista? É, de jeito nenhum. Esse não é o uniforme de Ozei-gakuen. Ele parece mais legal do que nas fotos. Graças a Deus, pude vê-lo aqui. Algumas pessoas juntaram as mãos enquanto olhavam para mim por algum motivo. Tem alguém atrás de mim? O que é aquilo? Apavorante. T/M, ori postura. Então, uma das meninas que estava olhando para mim falou, comigo. Ano. Sim. Podemos apertar as mãos. É? É se apertar as mãos. O que? Isso é. O que há com esta situação? Fiquei confuso com essa situação irracional. Então, as outras garotas que estavam olhando para mim também vieram até mim de uma só vez. Eu também, por favor. Ah, você é injusto. Posso tirar uma foto? Por favor, torne-se meu amigo. Não, espere, eu realmente não sei por quê. Talvez eles me confundiram com alguém. Fora isso, eu não conseguia pensar em nenhum outro motivo para estranhos me pedirem para apertar a mão, então recusei apressadamente. Se desculpe. Provavelmente você está me confundindo com outra pessoa. Eu tenho que ir agora. Ah. Sentindo um pouco de medo diante de uma situação em que de repente fui cercado por estranhos, fui para a escola fugir. Na escola, quando eu andava pelo corredor, de alguma forma, muitos alunos também olhavam para mim enquanto sussurravam, então a dúvida dentro de mim só aumentou. O que realmente está acontecendo aqui? Será que meu zíper está aberto? Não, seria estranho pedir a uma pessoa assim para apertar a mão. Verifiquei minhas calças, mas não havia nada de incomum nisso. Seria o fim se me dissessem que era estranho. No final, cheguei na sala de aula sem saber de nada e sentei na minha cadeira, mas então Kaede veio até mim emocionado. Ah, Yuya-kun. Bom dia. Bom dia. Você já está de bom humor pela manhã, hein? Aconteceu alguma coisa? Sou sempre assim, não é? Em vez disso, olhe para isso. É? Kaede de repente colocou uma revista na minha mesa. Aqui. Esta página. É Yuya-kun quem está na foto com Miwa-chan, certo? Ah sim, sou eu. O livro foi lançado, hein? Há algum tempo, fiz uma sessão de fotos com uma modelo, Miwa-san, em um shopping. Mas quando essa foto foi tirada, o que estava na revista era uma foto de Miwa-san e eu conversando alegremente em um banco. No entanto, não é uma pose instruída por Hikari-san, essa cena foi. Eu me pergunto se ela foi tirada quando eu estava falando sobre ser modelo com a Miwa-san. Então foi por isso que não tiramos mais fotos depois disso, hein? Enfim. Eu estava rindo naturalmente nessa foto, então no final, acho que ficou bom, né? Outras fotos também foram utilizadas, mas as fotos que estavam no banco eram as maiores, eles foram usados em duas páginas opostas. Kaede soltou um pequeno suspiro ao se convencer enquanto olhava sozinha para a revista. Ah. Então, é realmente Yuya-kun, hein? Essa foto é tão boa. Realmente. Obrigado. Mas a habilidade do fotógrafo foi excelente. E Miwa-san também é incrível. Não. É porque Yuya-kun está na foto com aquela Miwa-san, é por isso que a foto parece incrível. Kaede diz isso, mas se ela olhasse a cena da sessão de fotos, não saberia dizer. Meu rosto e corpo estavam tão tensos. Então, Kaede de repente apontou para uma foto enquanto fazia beicinho. Mas isso não é um pouco perto demais? É? A foto que Kaede apontou foi a pose em que Miwa-san me abraçou. Eu sei que é um trabalho, mas... vocês dois estão saindo? É?
N não estamos. HMM. Entendo. Vocês ainda não estão namorando, hein? Neguei apressadamente, mas olhando para Kaede, porque ela parecia um pouco aliviada. E enquanto eu conversava com Kaede, muitos outros estudantes também conversavam enquanto olhavam para mim. Olha, Yuya-kun. As fotos são legais, mas mesmo assim a diferença de experiência ainda é visível. Ah, achei ele legal, mas nunca pensei que ele faria um ensaio fotográfico junto com a popular modelo Miwa-chan. Mas Yuya-kun é tão gentil. De alguma forma, eu me acalmo quando vejo conversando com Ryukun e os outros. Conte-me mais sobre isso. O que? Você me assustou. Olhando para a sala de aula, acho que muitos alunos viram a revista além de Kaede. Espere, a pessoa que me pediu um aperto de mão enquanto eu estava a caminho da escola também leu a revista? Mas será que eu realmente dei tanto impacto em apenas uma cena? Eu não sou um grande modelo como Miwa-san. Se alguém quiser apertar a mão, então deveria pedir para Miwa-san. Enquanto eu pensava nisso, Ryu e Shingo-kun entraram na aula e, assim que me encontraram, correram em minha direção em alta velocidade. Ei, Yuya. Eu sabia que você era incrível. Incrível. Sim, você apareceu na TV. É? Eu só consegui deixar escapar uma voz muda ao ouvir as palavras de Ryu. Eu? Na TV? Não, pare de brincar. Não me lembro de ter aparecido na TV. É verdade, você sabe. Quem é o homem na foto com Miwa-san, uma modelo cuja popularidade está disparando? Seriamente. Estou falando sério. Olha aqui. Ryu me mostrou algumas das novidades postadas no site de vídeos com seu smartphone. Enfim, quem é o homem na foto com Miwa-chan? Advertisements Report Tizad. Ele é como uma supernova que aparece de repente. Sim. A aparência dele é boa, mas aquela aura que pode ser vista até pela foto é um pouco diferente dos ídolos e atores. Essa elegância não é algo que todos possam trazer à tona. Não acredito que seja apenas uma pessoa comum, muito menos um novato. É estranho que não tenha havido qualquer reboliço sobre ele até agora. O pessoal da indústria também quer trazê-lo, não é? Isso é incrível, não é? Fiquei mudo de espanto ao ver o vídeo. Isso é realmente sobre mim? Não é outra pessoa. Pelo que vi como eu estava, não posso acreditar que foi você. É isso mesmo. Mas, Yuya-kun, você está completamente congelado. Eu ainda não entendia, mas me lembrei do que aconteceu esta manhã. Então é por isso que tantas pessoas me viram e conversaram esta manhã. Como eu pensei, foi tão estranho. Não acredito que uma revista tenha influência sobre isso e, ainda assim, é difícil imaginar que isso criaria uma situação em que tantas pessoas me chamassem. No entanto, a história mudaria substancialmente se fosse exibida em uma TV como esta. Enquanto assistia ao vídeo no smartphone completamente pasmo, Kaede me contou com entusiasmo. É incrível. Yuya-kun se tornou um tema quente entre as garotas agora. Não sei por que as pessoas ficam entusiasmadas com esse assunto sobre mim. Afinal, não sou nada, também não sou um ídolo ativo. Em primeiro lugar, porque eu. No momento em que eu disse isso, as três pessoas expressaram uma expressão como se o vazio as tivesse perfurado. O que está errado? Yuya. Você está falando sério sobre o que acabou de dizer? Anúncios denunciar este anúncio sim. Hikari-san é realmente incrível. Além da foto no banco, ele poderia me fazer parecer legal nas outras fotos também. Yuya-kun. Sua autoconfiança não está muito baixa. Eu me pergunto. Eu acho que é apropriado, no entanto. Como todo mundo diz, acho que minha aparência mudou. Mas não consigo gostar de mim mesmo. Minha aparência anterior ficou gravada em meu cérebro e não pode ser separada, e não sei quantas vezes quis abandonar aquele corpo, mesmo que minha aparência mudasse. E tesoura, que deveriam ter o mesmo sangue que o meu, foram abençoados com sua aparência, e isso só me deixa mais decepado. É por isso que eu realmente não gosto de mim. Bem, ao contrário de antes, classifiquei um pouco de odeio completamente a não gosto muito disso. Isso também se deve ao fato de eu ter subido de nível num mundo diferente. Seria bom se eu pudesse aumentar minha confiança aos poucos, mas não posso acreditar que minha inferioridade desaparecerá de repente e não posso gostar de mim imediatamente. Com uma expressão ligeiramente sombria no rosto, Ryu me disse com um olhar sério. Yuya. Não sei o que você experimentou no passado,
Mas o que você vai fazer sem se admitir? É por isso que você precisa ser mais confiante e honesto consigo mesmo. Posso estar confiante? Tudo bem se você mesmo decidiu isso, certo? Não tenho certeza. Mas está tudo bem, não é? Não tenho certeza se você também não tem certeza. Ryukun, você não precisa se preocupar com os detalhes. Disse Kaede. Eu vou ajudar você também. Eu entendo isso porque eu mesmo não tenho confiança. Disse Shingo com ... Essa escola está realmente cheia de pessoas calorosas. Senti meu coração aquecer ao ouvir as palavras dessas 3 pessoas.